hoje, por exemplo, vamos entrar, eu quero duas coisas que não posso deixar para perguntar. Primeiro, as relações também homossexuais, homoafetivas, esse é o termo correto. Elas estão aí, não diria, até porque eu não sou do ramo, não tenho estatísticas, mas elas cresceram ou elas estão mais aparentes? Exatamente isso. Em nenhum momento elas cresceram. O que aconteceu foi o seguinte, elas só estão mais aparentes, elas só estão mais liberadas, elas só estão mais faladas. É aquela brincadeira do sair do armário, aquela brincadeira do eu posso hoje contar com mais naturalidade que eu gosto do mesmo sexo. E aí, isto, sob a sua ótica, é doença, é vício, é dado genético? É hereditário genético. Hereditário genético. Hereditário Olha, não é só ele quem diz isso. Hereditário genético. Tem sexólogos que nós conhecemos que afirmam isso, baseados em teses absolutamente comprovadas, já né? cientificamente. Então não é lá, fulano homossexual é doente, bate nele que ele volta a ser normal, não existe não isso, existe, né? não. Tá. E na verdade o que nós precisamos cuidar é exatamente para que a cultura, ou seja, não expor a criança que tem uma tendência para isto ou aquilo, aí sim, ter uma promiscuidade dessa criança, ou desse jovem, desse adolescente, para que ele se torne tanto o que a moda ou a mídia quer que eles façam. Aquela coisa, eu quero ser loira, eu quero porque todo mundo tem, eu quero pôr peito porque todo mundo... E a questão da sexualidade é a mesma. Todo mundo tem que transar porque fulano transa. Não é assim. Então, é falta do amadurecimento mesmo. E aí a questão dos casais. Se casam sem se conhecer, se casam porque é uma imediatilidade, assim, eu preciso ter alguém, eu preciso de um companheiro, eu preciso... E a bissexualidade? No mesmo caso, eu chamo do gatilho psicológico. Para qualquer tipo de filia que a gente fala, seja para álcool, drogas ou sexualidade, se você tiver uma predisposição, mas ela não for ativada neurologicamente, você mantém a sua vida natural. Ela adormece, ela mantém natural. O que não pode é isso, o abuso do adolescente, o abuso da criança. Mas, e a criança por exemplo, em que idade mais desperta, digamos, a bissexualidade? São pessoas que casam lá atrás com normais, homens e mulheres, porque a bissexualidade, não pense você que é só o homem, não. A mulher se revela bissexual. Também. Muitas vezes. Aí, qual é mais ou menos a faixa etária? Tem um dado? Não, a preocupação nossa não é nem com relação a qual é a idade. Não, sabe por que eu faço pergunta da idade? Porque muitas pessoas vão se reprimindo, e deixa esse negócio para lá para frente. Isso. Vai empurrando. Uma hora... Eu gosto de usar o exemplo também no capítulo, um dos capítulos, exatamente isso. Neurologicamente ou fisiologicamente, todos nós temos uma potência bissexual. O que eu quero dizer com isso? Se uma mulher for agredida, ela tem o ânimo dela masculino que agride o agressor. Então, isso é masculinidade. E nós, por cuidarmos de barba, cabelo, o homem está cuidando dessa coisa da aparência, é a questão da feminilidade. O pai é muito feminino. O homem deixa de ser aquele macho procriador para ser o pai cuidador. Isso é uma feminilidade. Então, nós temos sim o homem que chora, uma mulher que grita. Lógico, é o lado feminino e o lado masculino. A ânima e o ânimo que o Freud... pessoa com um pouquinho de informação sabe. E isso, só que desregulado, e aí sim o papel... Aí ou vira para lá ou vira para cá. Né? Ou vira. Agora, não é mais tido, então, como doença? Não é mais tido. Acabou isso. Graças a Deus, acabou, porque é muito grave isso, acusar um homossexual, seja ele feminino ou masculino, de doente. Não é doença. Não é. Desculpa. O que eu queria saber também, as relações têm um caminho. Sim. Tem um trajeto, um percurso, que isso é natural e elas vão indo. Quando elas começam a perder o ânimo ou o tesão entre os parceiros, existem dados, digamos assim, práticos, sem entrarmos no erotismo, que podem dar aquela sacudida para você continuar mantendo essa relação? Então, na verdade... Através da terapia? Sim. E não só através da terapia, como através de uma fisiologia sexual. O que eu quero dizer com isso? Às vezes acontece por questões de genéticas ou hereditárias ou hábitos alimentares, o seu corpo passar a produzir ou não determinado hormônio ou determinado elemento químico. E aí isso faz com que você perca ou diminua essa atividade ou essa vontade da sexualidade. Não que você deixou de amar o seu parceiro ou a sua parceira. Você simplesmente acomodou a pulsão sexual.
E essa pulsão sexual, como qualquer tipo de órgão, pode ser estimulada como uma reposição hormonal ou como um estimulante. Eu acho que nós não podemos simplesmente chegar e falar assim, ele está tendo relação sexual, um senhor de 60 anos, ou de 50, seja qual for, ou uma senhora, que esteja uma diminuição da libido, por problemas, por exemplo, cardiovasculares, diabéticos, etc. N problemas. E está usando estimulante. Preconceituosamente, isso aí não vale. E daí, como que não vale? Que vale. Ué, o prazer é o mesmo. É o mesmo. Ué, para o homem é aquela coisa, ficou excitado e chegou às vias de fato, acabou. Você é contra o estimulante sexual? Não, pelo contrário. Por favor. O que eu sou, é claro, e eu acho que é assim, só que tem que ser na medida certa. E para pessoas que podem consumir. Exatamente. E você, de repente, vai consultar se você tem predisposição, alguma coisa, problemas cardiológicos, e tudo isso, neuros e tal. Por isso que lá na clínica a gente vê assim, vai para o urologista examina, vê que realmente não é um problema fisiológico, né, físico, mecânico, e manda para o psicólogo. Porque às vezes é meramente um problema assim de tá cansado, tá com estresse, realmente o amor virou uma coisa mais amizade, não tá mais... Falta o estímulo. Agora, eu não posso perder, senão daqui a pouco você se levanta daqui, eu não pergunto tudo que eu quero perguntar. Você, por exemplo, sabe como achar que como direcionar uma relação deteriorada para um caminho que não seja muito, digamos assim, cansativo para ambos. Isso meu Deus, agora eu tenho que fazer isso para reconquistar minha mulher. Existe, não diria uma mágica, sim, mas como despertar isto aqui? Porque a libido é a libido, não adianta. Está acostumado com aquele corpo, não sente mais tesão, tanto homem como mulher, e aí a libido está baixa. Mas existe outro tipo de conduta, porque você não pode falar, não, vamos fazer uma viagem ou que vocês vão se encantar novamente. Ou pode? Até pode, mas na verdade eu gosto de usar o exemplo da Grécia, mente sã em corpo são. Como as pessoas estão hoje cuidando do corpo, não quero que só pense no corpo, mas também não quero que só pense na razão, na mente, nós temos que cuidar o amor como se fosse uma planta, como se fosse um corpo atlético. Não uma coisa absurda, não uma coisa, né, focada só naquilo, mas isso que você falou, é a cumplicidade, é o regar todo dia, né? É a doação um pelo outro, é o cuidado um pelo outro. Então, mas esta coisa, por exemplo, do culto à beleza, que está absolutamente exagerado. Com certeza. As pessoas, elas só querem cuidar da beleza. Os homens, então, bombados. Se não for bombado, não vale a pena. Você vê gente fina. Você já viu príncipe bombado? Não? Filho de rainha da Inglaterra, da rainha da Espanha? Não. Meninos ricos, lindos, corpos normais. Porque eles têm cultura, entendeu? Porque geralmente a pessoa que fica muito preocupada com o corpo pode saber que tem QI de ostra. Normalmente, a grande maioria. Não sou contra, hein? Não, claro. Acho que tem que cuidar do corpo, mas não aquele exagero, aquele narcisismo. Isto aí não deixa de lado justamente a poesia da relação? Deixa. Exatamente, que a gente chama de vigorexia. Vigorexia, que é aquela coisa assim absurda, né? Ou como aquela coisa absurda por dieta, ou aquela coisa absurda por beleza, né? Eu trabalho com moda e trabalho com dança também, eu vejo isso. São pessoas normais. Os modelos, não pode ser aquela coisa esquelética, nem aquela coisa bombada. É um meio termo. Por isso que eu gosto de usar o termo no meu doutorado, o caminho do meio, o caminho do entendimento. Você vê aí esse namorado da Madonna, que está fazendo um sucesso no mundo inteiro, é um DJ, o Jesus Luz, ele é magrinho, nada. Vê se precisa ficar bombado. Então, ele conquistou a popstar do mundo. Agora, o único problema, que eu espero que dê certo, mas está claro um pouco para mim, que como ele é uma pessoa mais nova, não sou contra relacionamentos novos, pelo contrário. Eu preciso falar isso agora. Vamos falar, rapidinho. Pode ser que ele seja menos maduro e não consiga ter um relacionamento completo com ela. Tá, aí é uma outra história que fica para um próximo capítulo. Mas você é a favor, por exemplo, dessa relação com grande diferença de idade? Porque eu já de cara falo, eu sou. Na verdade eu sou também, mas como eu falei para você desde o começo, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser dosado. Por isso que eu acho que os casais, não estou fazendo propaganda da minha profissão, nem de nada, nem de...
Eu acho que a terapia de casal é uma coisa que tem que ser feita no começo da relação. É a questão de ensinar a aprender a regar a plantinha. Você não é contra? Não, pelo contrário. Aí me pergunto, mas por que você é a favor? Eu sou a favor, porque eu sou a favor do amor. Isso, eu acho que independente de idade, de sexo, de condição financeira, intelectual, até intelectual. Sim. Uma vez uma grande executiva brasileira, uma das mulheres mais ricas deste país, neste programa, declarou para mim que ela só tinha relação com pessoas que não fossem tão ricas quanto ela. E eu perguntei por que, ela disse, porque eu adoro as diferenças. Eu também. E acho que um completa o outro. Ele vem com as coisas dele e eu chego com as minhas. Claro. E nós nos complementamos. Eu achei divino isso. Agora, só para fechar o papo, que eu tenho que fechar, infelizmente, eu pergunto, você não acha que essa vontade muito grande da meninada procurar mulheres mais velhas, porque mulheres procurar homens mais velhos, a vida inteira aconteceu isso e passa a ser até normal. Mas agora os meninos estão atrás das coroas, ditas coroas, que eu não acho, hein? Coroa para mim depois do 80. E olhe lá. E eu pergunto, o que é que está acontecendo? Na verdade, não são os meninos que estão procurando. São elas? É as mulheres que estão, graças a Deus, se libertando do estereótipo social. Mulher não pode... Primeiro, eu sou velha, eu não posso ter sexualidade. Né? Aquela coisa da mulher, nossa, fulana de tal fala que tem, né? Tem uma vida sexual. Não podia, antigamente não se podia. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro muito disso. Era fechado isso. Então, eu gostei da palavra. Está se libertando dela mesma. Eu acho que as pessoas estão conseguindo fazer. Mas é válido. É totalmente válido. Mas já ele vai enjoar. Não. Ué, você enjoa de coisa diferente, do contrário também, porque isso é bobagem. E só para finalizar, eu acho que assim, quanto mais as pessoas forem procurar, mais elas vão encontrar a felicidade. Agora eu vou dar uma de Marília Gabriela e falar, deixa a sua mensagem. Eu acho que assim, como o Almir falou, nada mais importante que o amor. O amor explica tudo. O amor é a causa de tudo. E se você acreditar que você pode amar, por isso a crença em acreditar no amor, acreditar na felicidade, você vai conseguir não só ser feliz no sentido emocional, mas também, principalmente, na sexualidade. Procure ser feliz, procure ser sexualmente feliz. E tudo vai ser, toda essa energia vai ser gerada não só a seu favor, mas você vai emanar isso. E você emanando isso, você vai atrair isso. E eu posso completar? Pois não. Uma vez também perguntaram para uma grande escritora francesa, que foi mito dos anos 60, Françoise Sagan, pediram que ela definisse o amor. Que, obviamente, ela definiu divinamente bem, porque ela simplesmente respondeu, o amor é aquilo que se passa entre duas pessoas que se amam. Acabou. Perfeito. Não se define o amor. O amor é sentimento e acabou. Isso. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você pela oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde.